Então vamos lá, vamos colocar a condição aqui, né? Aí eu vou falar então se essa caixa de diálogo ela receber na opção de escolha dela o ok, né? Então igual igual diálogo result. Esse vai ser a forma que eu vou definir aqui, ó, o que a caixa de diálogo conteve. Aí tem ali ponto, ok, abort, cancela, comparar com outra. A gente vai usar depois outros parâmetros ali. Então se ela receber ok, aí ele vai fazer o carregamento para mim da imagem. Então aqui entre chaves nós vamos colocar o comando aí que vai fazer isso para a gente. O que eu quero que aconteça de início? Eu quero que ele pegue o texto, né, o caminho da caixa de texto e coloque aqui, ó, dentro desse componente que chama textbox 1. Então vou colocar aqui o meu textbox 1 ponto text, que é o que ele carrega ali no caso, o texto. Ele vai receber o mesmo conteúdo que tiver, né, de nome da minha caixa de diálogo. Então, por exemplo, eu escolhi uma determinada imagem, ele vai pegar o nome daquele arquivo que eu escolhi. Como que eu faço isso? Open File Dialog 1, que é o nome da minha caixa, ele já começa a puxar ela, ó, ponto, e aí ele vai me dar as opções aqui, ó. Então, tudo para vocês aprenderem, vocês têm que ir testando essas opções, olhando o que cada uma faz. Ele vai ter uma aqui que chama File, o F aqui para filtrar melhor, File Name. Então, ele vai capturar para mim o nome daquele arquivo selecionado pelaquela caixa de diálogo. E depois, como que eu faço para colocar e exibir isso? Primeiro, aonde que eu tenho que exibir aquele arquivo? É aqui, ó, nesse componente. Esse componente chama Pictorybox 1. Então é nele que eu vou exibir. Então vou colocar ele aqui, Pictorybox 1. Ele já reconhece que existe esse componente. Ponto. Aí ele vai me dar as opções que eu tenho para colocar ali. Eu quero que ele localize para mim a imagem. Tem um parâmetro aqui, ó, que é Image Location, igual aonde que está a imagem. Está no meu componente aqui, ó, de diálogo, porque até então eu puxei ela nele. Então eu vou colocar ele aqui, ó, Open File Dialog 1. Ponto. Qual componente que é? Qual objeto que é? O arquivo que eu tenho lá. Então o meu file name aqui, ó. Prontinho. Vamos testar para ver se isso aqui está funcionando. Então basta mandar aqui, ó, iniciar para ele debugar aí o programa. Então ele carregou aqui, ó. Vamos começar então pelos passos. Quando eu clicar em abrir, eu pedi para ele abrir para mim uma caixa de diálogo. É essa caixa aqui, ó. E aí eu vou selecionar aqui na pasta de imagens, a amostra de imagem, até estava ali já. Coloque uma imagem qualquer. Peguem uma imagem, clique em abrir. Quando eu clico em abrir, ele joga o nome do componente aqui para mim e carrega a imagem em seguida. Então aqui o nome não, né? O caminho de onde ele pegou essa imagem. Mas a imagem não apareceu toda. Então isso aí eu tenho que fazer alguns ajustes aqui. Eu vou vir para o meu formulário e vou fazer aqui o seguinte. Clico na caixa aqui, ó, né, de onde eu tenho o Picture Box, e aqui eu tenho algumas propriedades para fazer essa imagem caber aqui dentro dele, né, para fazer ela ficar disposta ali de uma determinada forma que ela vai encaixar, por exemplo, no conteúdo. Então aqui para baixo, ó, aqui Size Mod, aqui, ó, nessa propriedade. Vai ter aqui algumas opções para ela ficar com alto tamanho, né, definido ali, a imagem centralizada ou a imagem ampliada com zoom. Esse Stretch Image aqui, ó, ele deixa a imagem ajustada dentro ali do componente. Então, de acordo com o tamanho do componente, ele coloca a imagem daquele mesmo tamanho. Vou pedir para abrir, vou escolher novamente a mesma imagem para a gente testar. Perfeito. Ficou um pouquinho distorcido, mas é porque a imagem não corresponde ao tamanho aqui, né, do Picture Box, mas ele ficou 100% ali dentro desse componente. Então a gente vai aprender já, né, nas próximas aulas a também colocar com banco de dados. Aí eu poderia clicar em enviar, ele gravava essa imagem, o caminho dela no banco de dados, para que eu possa usar posteriormente. Às vezes é um cadastro aí, né, de empresas e eu tenho que cadastrar logomarca, algo do tipo, então eu envio. Ou então eu tenho que cadastrar, por exemplo, a clientes, né, alguma imagem referente a eles aí. Então a gente vai aprender a fazer isso e mandar também para o banco de dados. Próxima aula a gente dá continuidade.